Em um cenário de tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, onde parlamentares da oposição ameaçam inviabilizar o governo Lula, o presidente faz uma análise do funcionamento da democracia brasileira em entrevista ao podcast Mano a Mano, conduzido por Mano Brown e Semayaty Oliveira. Lula governou com ampla base no passado e agora enfrenta o desafio de fazê-lo com uma bancada menor e um Congresso mais fragmentado. Na entrevista, o presidente fala desse desafio de governar com poucos deputados da base governista, mas mostra confiança em governar, mesmo com as chantagens da oposição. É importante lembrar que eu fui eleito presidente da República, sabe? E eu elegi 70 deputados do meu partido. O Congresso Nacional tem 513 deputados. É só analisar para saber que eu preciso fazer composições políticas para poder governar o país, senão eu não consigo governar o país. Eu preciso de aprovar as coisas no Congresso Nacional. Então eu tenho 70 deputados de 513 e eu tenho 9 senadores de 81. Então você percebe que a dificuldade é imensa. O que nós fizemos? Nós fizemos uma composição política necessária para permitir que a gente começasse a governar esse país. Você veja que nós chegamos aqui, a gente começou a governar antes de tomar posse, porque não tinha orçamento para a gente começar a trabalhar em 2023. Nós fizemos uma transição, sabe? Fizemos uma PEC da transição para que pudesse ter dinheiro para a gente começar a governar esse país. Sabe? Depois nós tivemos que aprovar um arcabouço fiscal para tentar mostrar a responsabilidade fiscal. Depois nós tivemos que aprovar uma política de reforma tributária que há 40 anos era esperado nesse país. E nós fizemos tudo isso com esse Congresso, sabe, majoritariamente que tinha feito oposição a mim. Tá? Então nós fizemos essa composição para governar. Toda vez que você governa, você não faz só o que você quer, você faz o que você pode fazer. Em função da conjuntura política, em função da correlação de força política no Congresso Nacional e na sociedade. Agora, você pode analisar no mundo, eu duvido que algum governo dito de esquerda tenha feito mais política de inclusão social do que nós fizemos nesse país. Lula destaca a força do lobby do mercado financeiro no Congresso, que dificulta o avanço das pautas sociais. E você pode ficar certo de uma coisa, mano. Eu continuo com a mesma convicção que eu tinha quando eu fiz a primeira greve. Eu acredito que a gente pode mudar esse país. Acredito que a gente deve mudar esse país. E acredito no que a gente está fazendo. É uma briga muito dura, mano. Não é uma briga só no parlamento, onde a gente constrói, conversa, sabe? Mas é uma briga com o sistema financeiro. Você sabe quanto que nós pagamos de juros? 1 trilhão de reais de juros. 1 trilhão de juros e 1 trilhão de isenção para os ricos. O presidente conta sua expectativa para a aprovação de pautas prioritárias para o governo, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Inclusive, na primeira entrevista que o senhor veio no Mano a Mano em 2021, não só na entrevista, mas na sua campanha, o senhor repetiu muitas vezes que a sua intenção era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E o Haddad fez as últimas propostas, pensando no IOF, que foi bastante criticado por parte das pessoas. E aí, o senhor acha que tem conseguido fazer isso? Tem conseguido, não. Nesse momento, o senhor avalia que o senhor conseguiu fazer isso? Eu avalio que a gente vai aprovar esse ano a isenção de imposto de renda. Para quem ganha até 5 mil. Quem ganha até 5 mil, totalmente isento. E quem ganha até 7.200 vai ter um desconto também. Aprovar para passar a valer 26. Para valer o ano que vem. Tá? A segunda coisa que nós fizemos muito importante é reduzir a energia elétrica para quem consome 80 kW. Tá? Quem consome 80 kW não paga nada hoje. Se tiver uma renda per capita até meio salário mínimo. Se tiver uma renda per capita entre meio salário mínimo e um salário mínimo, até R$120 essa pessoa vai ter, até 120 kW essa pessoa vai ter desconto. E tu vai atender mais de 90 milhões de pessoas. Tá? E tudo isso é uma forma de aumentar o poder aquisitivo do povo. Tudo isso é uma forma de aumentar. Na reforma tributária, nada que for de alimento vai pagar imposto tanto. Nem a carne vai pagar mais imposto. Sabe? Agora, isso só vai valer quando for em 2027, quando entrar em vigor a nova reforma tributária. Lula declarou que seu governo quer promover a justiça tributária com as reformas em discussão. A primeira questão do imposto, tá? A questão do imposto. Todo imposto que o rico paga, ele joga no preço do produto que ele fabrica.
quem compra aquele produto é que termina pagando o imposto. E nós temos que ter claro isso. Tá. Agora, quem paga imposto de verdade nesse país é quem recebe salário no fim da manhã, recebe contra-cheque, recebe olerite. Esse paga na fonte, porque esse não tem como sonegar. Esse não tem como emitir, é descontado na fonte. Recebeu o salário, você desconta na fonte acima de R$1.900, agora nós vamos a partir de 5 mil. Quem recebe, salário, desconta imediatamente. Os outros não descontam. Eu vou te dar um exemplo, Você tem, por exemplo, quando o cidadão recebe bônus das empresas, milhões, ele não paga imposto de renda. Quando o cara investe em título, ele não paga imposto de renda. Quando a Petrobras distribui dividendo, veja, um trabalhador da Volkswagen ou da Ford, se ele ganhar R$20 mil por mês de participação no lucro, ele paga 27% de imposto de renda. Um acionista da Petrobras, a Petrobras distribui 45 bilhões de reais para o acionista, ele não paga nada de imposto de renda. Então, quando nós tomamos a decisão de fazer a isenção, é porque nós queremos que uma parte mais rica, quem ganha acima de R$1 milhão por ano, paga um pouquinho para poder beneficiar as pessoas mais pobres que ganham até R$5 mil. Ele também saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E tem gente dizendo que quem ganha 5 mil não é pobre. Tem gente dizendo que quem ganha 5 mil não é pobre, ele tem que pagar imposto de renda. Mas ele que ganha 2 milhões não paga. Sonega. Então você veja um negócio, os empresários que acham que aumentar o salário mínimo em 5% é muito, eles têm 860 bilhões de isenção de imposto. Eles têm quase que isenção de imposto quanto custa a aposentadoria nesse país, para quase 36 milhões de pessoas. Olha, que absurdo é esse? Aonde é que a gente vai levar esse país? Então, veja, é importante que a gente quer fazer justiça tributária. A gente quer fazer justiça, que as pessoas que ganham mais paguem mais, quem ganha menos pague menos, e as pessoas que são mais vulneráveis que não paguem imposto de renda. Esse é o jogo que está sendo jogado. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. Então, nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro, que pagam muito pouco. As BETs, nós estamos saindo de... Eles pagam 12, nós queremos que pague 18. Eles ganham bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não querem pagar. As FATECs hoje são quase que uns bancos, não querem pagar. Então essa briga nós temos que fazer, gente. Não dá para a gente ceder toda hora. Essa briga nós temos que fazer. Nós temos que dizer alto e bom som, que a gente precisa levar esse povo pobre a um padrão de vida um pouco mais digno. Quando eu deixei a presidente, a gente tinha acabado com a fome. Quando eu voltei, tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Será que a gente fica, sobe um degrau, desce 2, sobe mais 1, desce mais 3? Não. A pessoa tem que subir e ficar onde está. Lula voltou a declarar que não governa para dar benefícios para ricos. O que nós temos que fazer enquanto governo? Nós precisamos saber que nós temos que conversar com a sociedade brasileira, levando sempre em conta que nós queremos governar para as pessoas mais necessitadas. Eu fui agora em Mariana entregar o dinheiro, do processo da Vale para o povo. Eu disse o seguinte, olha, não espere que eu venha governar para rico. Eu não fui eleito para isso. O rico não precisa, teoricamente, do governo, mas é quem mais usa o governo. Então, enquanto eu tiver, com a minha cabeça 100% boa, eu quero que o povo saiba que eu tenho um lado.
E o meu lado é o seguinte, é fazer muito investimento para que a gente possa fazer com que a educação e a cultura seja a base, sabe, do crescimento, do desenvolvimento de uma nova sociedade. O presidente se mostrou confiante em concretizar os projetos do governo, mesmo com toda a oposição contra. Você sabe quantos territórios indígenas já liberamos? Quantos quilombolas nós estamos legalizando? Ou seja, nós estamos dando cidadania a um povo, sabe, que estava sem esperança nesse país. Isso é tudo muito difícil, mano, é tudo muito complicado, porque você tem toda uma máquina estruturada que criando dificuldade para fazer. Sabe? E nós estamos fazendo. Eu tenho a fé em Deus que, sabe, ninguém vai fazer mais do que nós, sabe? Esse negócio de legalizar a vida do povo indígena brasileiro, dar respeito para ele, legalizar a terra dele, marcar as terras indígenas, marcar as terras quilombolas. E cada dia a gente está marcando mais e descobrindo mais gente, sabe, que era remanescente de escravo. Tudo isso é um processo lento. Agora, se a gente não tiver disposição e não for teimoso, a gente não faz. A gente desiste da primeira curva. Por isso é que eu tenho tanta expectativa de que o que nós fizemos até agora é uma pequena revolução nesse país. Tá? As coisas que já aconteceram nesse país, sabe, nesses 2 anos, foram muita coisa. Muita coisa. E eu acho que as pessoas ainda têm o direito de se queixar que nós ainda não estamos, como se fosse um jogador de bola, fazendo o nosso melhor. A gente pode fazer mais. E vamos fazer mais. Ao ser indagado por Semayat sobre as emendas parlamentares, o presidente Lula as denunciou como um crime de responsabilidade de Bolsonaro, reconhecendo que se trata de uma dinâmica complexa e persistente no Congresso. Uma é, o Brau trouxe, principalmente por conta da disputa por emenda parlamentares e tudo mais. Qual tem sido o desafio para o senhor de conseguir colocar na rua aquilo que o senhor se comprometeu com o povo antes da eleição? Veja, esse foi um crime que foi cometido no governo Bolsonaro. Uhum. O Bolsonaro, como era muito incompetente, ele permitiu que o Congresso Nacional, sabe, tivesse metade do orçamento da União hoje está no Congresso Nacional. O que nós conseguimos fazer com o Congresso Nacional? Você não consegue acabar com a medida de cortamento de secreto porque, sabe, você não tem maioria no Congresso para votar. E hoje eu nem sei que os deputados do PT queriam acabar com o orçamento secreto, tá? É importante dizer isso. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos um acordo que grande parte das emendas do deputado são dirigidas a programas do governo. Sabe? O Ministério da Saúde, ele recebe grande parte das emendas parlamentares, sabe, vão para o Ministério da Saúde, para fazer políticas públicas decididas pelo governo. Sabe? E outras vão para o turismo, outras vão... Essa foi uma coisa boa que nós fizemos com o Congresso. Antigamente, o deputado ele não precisava falar com o ministro para liberar emenda, sabe? Agora, sabe, os deputados conversam com o ministro, se a emenda estiver no tal ministério, é aquele ministério que toma a decisão de liberar a emenda. Houve uma certa moralização nessa relação entre executivo e legislativo. Houve. Eu agora mesmo fui entregar um conjunto de máquinas agrícolas e máquinas de terraplanagem, sabe, com emenda parlamentar. Sabe? Então, quando a emenda é dada com seriedade, você sabe que ela tem endereço, sabe, fixo, tem identidade. Aí isso não é tão mal. Agora, o que era mal era que você não tinha nenhum controle do uso das emendas. Isso acabou. Agora, as emendas são compartilhadas dentro do programa de desenvolvimento do orçamento do governo. O presidente deixou claro que sua eventual candidatura nas eleições de 2026 terá um propósito maior do que a simples disputa eleitoral, o de impedir o retorno da extrema-direita ao poder. Eu tenho dito para minha mulher e tenho dito para meus companheiros, eu não sou um candidato meu. Eu não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema. Todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema.
Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Porque eu, se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Pode ter certeza disso. Sabe, quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. Pelo menos dos que estão aí.